Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 2 e 3. Na verdade é do 2 em diante, mas vamos ler primeiro o versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. O tema daquilo que eu quero falar com você hoje é esperança. Esperança. Aliás, vocês estão vendo que os cultos estão sendo gravados. Se você quiser, você pode encomendar a mídia do culto, mas também você pode, durante a semana, acessar o site da igreja, onde já também você vai procurando um caminho lá, clica aqui, clica ali, você vai cair no YouTube e lá já está a mensagem também. Eu não sei até que dia normalmente que a mensagem está disponível a partir de quarta-feira, tá certo? Então, às vezes quer indicar para um amigo que mora fora, olha, essa palavra mexeu comigo, queria que você assistisse. Tanto você pode levar a mídia, é só procurar o pessoal ali na saída. Nós vamos preparar um balcão ali atrás, oportunamente, e também você pode ir pelo site da igreja. Romanos capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero falar com você hoje um pouco sobre essa esperança. É uma pergunta assim muito comum que as pessoas fazem: o que é que nós estamos fazendo sobre a terra? Mas também é uma pergunta comum dentro da igreja: qual é a dinâmica da vida cristã? Como que funciona? Por que eu passo por isso, por aquilo, por situações? Você já percebeu que nem todos os dias são dias fáceis? Você já percebeu que existem lutas? Você já percebeu que surgem muitas vezes afrontas do diabo, outras vezes situações que você mesmo se coloca? Como que Deus lida com isso? O que é que Ele deixou escrito para você e para mim sobre isso? Muitas pessoas, ao se depararem com os desafios, os embates da vida, elas acabam se entristecendo, outras caem em depressão e algumas chegam a tirar a própria vida. Mas o que é que Deus deixou escrito na sua palavra para você e para mim sobre esses diferentes momentos da vida? Amados, é interessante que a Bíblia diz no versículo 1 que nós somos justificados pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que nós somos o que somos por causa da nossa fé em Jesus? Isso aqui não é um clube, tampouco é uma empresa, mas é uma igreja. E o que nos une é a pessoa do Senhor Jesus. E o que deveria unir a sua, a minha, a nossa família é a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós temos conversado e cada vez mais vamos tocar nesse assunto sobre a obra de Jesus, sobre a graça de Jesus. Não há o que eu possa fazer para conseguir conquistar a minha salvação. Ela foi dada para mim gratuitamente. Jesus, Ele veio e Ele me escolheu. Ele estendeu a mão para mim, para você, e Ele nos salvou. Então nós somos salvos pela nossa fé em Jesus. Por exemplo, a oração que esses amados fizeram é uma oração de fé. E a fé nós verbalizamos com a nossa boca. Nós declaramos: eu creio nisso que eu estou declarando e eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. O que significa então a palavra esperança? Esperança significa esperar que algo aconteça, seja para o lado pessoal ou para o coletivo. Esperança é esperar que algo aconteça. E quando você pensa na palavra esperança, muitas vezes nos vêm lembranças boas de coisas que nós esperamos e aconteceram, e outras que nós esperamos e não aconteceram. E outras que nós ainda estamos esperando e outras que desistimos já de esperar. A minha oração por você hoje à noite é que você não desista de esperar em Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto, a partir do versículo 3. Leia comigo, acompanhe comigo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Provavelmente semana que vem, ou no máximo em 2 semanas, já vamos ter mais 2 televisores ali naquelas tomadas, para você poder ler com mais conforto. E vamos ter todas funcionando também. Então 2 aqui na frente, 2 ali, depois 2 lá em cima, para você poder acompanhar também com mais
conforto. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 3, aliás, eu vou ler o 2 novamente. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui, amados, nós vemos que a Bíblia, Paulo, ele nos leva a refletir aqui, o Espírito Santo usa esse homem, está escrito na Bíblia, sobre algumas fases da vida cristã, ou fases que nós repetimos várias vezes na nossa vida. E ele começa dizendo, sabe de uma coisa? Você tem uma esperança. Você não é um ser que anda sobre a terra olhando só para as coisas passageiras, se estressando com o que está à sua volta. Não, você é uma pessoa que tem esperança. Esperança no quê? Diz a palavra de Deus. Esperança de ver a glória de Deus. E aqui eu quero dividir em duas partes. Quando se fala em glória de Deus, imagina-se logo a glória futura. E é verdade, essa glória está reservada para você. Mas também a esperança de ver a glória de Deus se manifestar aqui e agora, na minha vida, nesses dias. Quando nós falamos sobre a glória futura, a esperança de ver a glória futura, nós falamos de textos como, por exemplo, Apocalipse 21, se você quiser abrir ou quiser acompanhar Apocalipse 21, a partir do versículo 1, eu não sei quando foi a última vez que você leu Apocalipse, mas a Bíblia diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A Bíblia diz também que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Não é interessante esse texto? Mas sabia que é para você isso aqui? Quando Paulo diz, você tem uma esperança, a esperança da glória futura, muitas vezes o diabo ele tenta ofuscar isso, aquilo que nos aguarda, com algumas lutas e problemas passageiros. Mas esta glória e outros textos que falam sobre isso estão sim reservados para você e para mim. A esperança de ver a glória de Deus. Amados, a Bíblia diz que você vai olhar Jesus face a face e vê-lo como ele realmente é. Você vai sentir o perfume de Jesus. Você vai ver qual é o cheirinho da rosa de Saron, do lírio dos vales. Você vai ver. Vamos ver a força do leão de Judá. Tudo isso 24 horas por dia. Sem dor, sem cansaço, ausência de morte, ausência de maldição. A glória futura. Essa decisão que esses amados tomaram hoje os remete para essa glória futura. Um dia, cada um deles usufruirá, assim como você e eu, dessa glória preparada para nós. Aliás, você já percebeu que essa glória está chegando cada vez mais perto ou não? Não é interessante como os dias vão se abreviando? A glória futura. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 16, o versículo 27, o próprio Jesus diz que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Portanto, amados, em primeiro lugar, existe uma glória preparada, separada para você e para mim. Um dia Jesus vai olhar para você e vai dizer, vinde benditos do meu Pai para o reino que está proposto para vocês desde antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25 ou 26, não me lembro bem. É a glória futura. E Paulo leva nesse texto os romanos, olha, lembre-se que você tem essa esperança, a esperança da glória
futura. Não abra mão da sua vida cristã, da sua coroa, porque esta glória aguarda você. Hoje à tarde, nós estávamos ali na Comeu Cristóvão, Curitiba, participando da Assembleia Geral, e na saída eu encontrei um irmão. Ele esteve conosco aqui no culto uma semana antes da inauguração. Ele esteve conosco. E na semana, a mãe dele, ela foi fazer uma cirurgia, e uma cirurgia simples, alguma coisa deu errado e ela faleceu. Então eu fui lá abraçá-lo e, enfim, levar uma palavra de Deus para ele. E quando eu vejo essas situações, amados, e eu sei que você já passou por isso também, se despedir de um amado, ou do pai, ou da mãe, talvez um filho, um conhecido, um amigo, você sabia que nessa glória futura, isso não haverá mais? Não existe mais despedida na glória futura. A Bíblia diz que não haverá mais morte. Não é interessante, amados? A glória futura. É interessante, esses dias atrás, o Pio estava compartilhando que ele estava lá com uma dor nas costas, ele travou lá. Eu brinco e digo, Pio, é DNA, é data de nascimento antiga, começa a manifestar. Ele diz, não, mas o outro lado tem a mesma idade, então não pode ser, né? Mas enfim, ele estava lá travado, daí ele foi lá no Dr. Verde, que é lá da igreja, a Maria deve conhecer, e ele então falou, Pio, não tem problema, eu vou resolver. Deu lá umas 20 e tantas injeções nele. Ele falou, olha, e daí, como é que você está? Olha, sarei da dor nas costas. Só que eu estou com uma dor pelo corpo inteiro, de tanto furo. Não posso nem tomar água que vaza por todo lado, né? E eu falei, mas e daí? Não, e o tratamento é umas 3 semanas espetando desse jeito. Mas aí também não tem graça, né? Então nós estávamos pegando o pé do verde. Mas você sabia que na glória futura não vai mais ter injeção? Aleluia! Não tem mais vacina, não tem mais prova, não tem mais dor, não tem mais escuridão, não tem mais morte. É a glória futura. Mas isso está reservado para você e para mim. E Paulo ele diz, olha, você tem uma esperança. Você não vive olhando só para as coisas passageiras que estão aqui na terra. Você vive porque você tem uma esperança da glória futura. Mas não é só essa glória que a Bíblia nos fala. Existe uma glória que nós podemos experimentar aqui e agora. Nós estamos esse ano com o tema do nosso ano, o ano da dupla porção. Você e eu reinarmos como reis e sacerdotes. O que significa isso, Arno? Entre tantas coisas que significa você usufruir do todo de Deus para a sua vida e você exercer influência na sua geração e não mais ser influenciado por aquilo que o mundo diz. Amados, quando falamos sobre a glória presente, veja o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 22. João, capítulo 17, o versículo 22. A Bíblia nos diz assim, João 17, 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Esta é a oração do Senhor Jesus, onde Ele está orando pelos seus discípulos. E Jesus está dizendo, Pai, eu dei para eles, nesse tempo presente, da minha, da sua, da nossa glória. Amados, e essa glória da qual Jesus está falando aqui, ela faz de nós um. Como é que nós conseguimos conviver todos juntos numa igreja, nos alegrarmos, ficarmos felizes? Por causa da glória de Jesus em nosso meio. Por que você olha para esse rostinho lindo do teu lado, dá uma olhadinha, olha para os dois lados, veja que belezura que Deus criou aí. Como é que você consegue olhar e ficar feliz de olhar para esse ser e ir sentado ao lado dele por umas 2 horas por causa da glória de Jesus no nosso meio? Como é que você consegue frequentar a casa dessa pessoa toda semana e outros vêm para a sua casa e vice-versa? Por causa da glória de Jesus que está no nosso meio. Mas a glória de Jesus está aqui. Existe a glória futura, mas existe já uma glória sobre nós aqui agora. Outro dia uma pessoa me falou, Arno, eu estava olhando para uma pessoa e eu vi o rosto dela iluminado. O que é isso? Será que é um espiritismo, alguma coisa assim? Eu falei, não. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, que Filipe, ele estava tão cheio da glória de Deus,
que as pessoas, inclusive os inimigos dele, olhavam e o rosto dele brilhava como de um anjo. A glória de Jesus se manifestando. Então, se esse ser aí do seu lado, você der uma olhadinha e começar a brilhar, é a glória de Jesus na vida. Presta atenção, dá uma boa olhada se não está brilhando, porque daqui eu consigo ver alguns rostos brilhando. Amados, é a glória de Jesus sobre as nossas vidas, em nosso meio. É para agora. Existe a glória futura, mas existe a glória que nós já experimentamos aqui. A Bíblia diz também no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 11, nós não vamos ler o texto todo, mas trata do milagre da transformação da água em vinho. E Jesus fez aquele milagre, e ao final daquele texto a Bíblia diz que assim Jesus revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, a glória de Jesus, ela nos leva a crer nele. Você começa a ver as manifestações da glória de Jesus e você passa a crer em Jesus. Não é assim, amados? Veja, por exemplo, esse templo. Ainda faltam alguns acabamentos, mas não é a favor de Deus, não é milagre de Deus, ainda mais se você viu a lama que estava aqui, eu diria poucas horas atrás, né? Então você percebe a glória de Deus se manifestando, e eu digo, é verdade, Jesus é real, Ele faz milagres, está acontecendo nos nossos dias, a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Jesus, Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E ainda um outro texto que fala sobre isso, em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, não vamos ler o texto todo, mas fala do episódio da ressurreição de Lázaro. E Jesus está falando ali com Maria, Maria, é o seguinte, eu vou ressuscitar teu irmão. Ah, Jesus, eu sei, é verdade. Lá no futuro, eu vou ver a tua glória, Jesus. E Jesus, ele corrige ela, diz, Maria, é o seguinte, não é só lá no futuro. Existe uma glória para você ver agora. Como que faz? Basta crer. Lembra-se que no começo nós vimos que nós somos o que somos porque temos fé, porque cremos em Jesus? Existe a glória dos milagres para você experimentar agora. Milagres extraordinários. Lázaro era um defunto de 4 dias. E aí Jesus diz, Maria, se você crer, você verá a glória de Deus. Não estava falando do futuro, estava falando daquele dia. É a mesma coisa para você e para mim hoje. Se você e eu crermos, nós veremos a glória de Deus. Na verdade, já temos visto muito a glória de Deus, mas eu sei que Deus tem mais da glória dele para revelar sobre a sua vida, para a sua casa, a sua família, para a minha vida. Deus tem mais para revelar. Eu estava conversando com a Verinha ontem, encontramos uma tia muito querida, muito abençoada, crente, ela recém ficou viúva. E ela estava falando, ela viveu mais de 50 anos, o marido faleceu faz pouco. Uma mulher de Deus, homem de Deus, tudo certinho. E ela dizia o seguinte, interessante, os primeiros 25 anos passam depressa do casamento, mas os próximos 25 passam ainda mais depressa. E quando vemos, a vida acabou-se. E de fato a vida passa depressa. No entanto, é dia após dia, não é verdade? Ela passa depressa, mas ela também demora. E Deus tem glória da parte dele separada para revelar na sua vida. Arno, eu vi pouco da glória de Deus na minha vida, pois Deus quer revelar a glória dele na sua casa, lá na sua vida, lá no seu trabalho, nas tuas finanças, no teu ministério. Deus quer revelar a glória dele. Amados, o maior desejoso, o maior interessado em revelar a glória não somos nós, é o próprio Deus. Ele procura corações, lares, pessoas onde ele possa revelar e derramar a glória dele. Esse é o primeiro ponto daquilo que eu quero falar com você hoje à noite, a nossa introdução. E agora nós vamos para a segunda parte. Eu gostaria que você voltasse ali para Romanos capítulo 5. Até aqui nós vemos, sim, existe uma esperança da glória. A glória futura, mas também a revelação da glória no nosso dia a dia. Mas essa semana que você está entrando poderá ser a melhor semana da sua vida. Mas assim, ver a glória de Deus na sua saúde, no seu trabalho,
nas tuas finanças, no teu ministério, no teu relacionamento com Deus. Talvez haja pessoas em nosso meio que você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo, você poderá ouvi-la essa semana. Talvez você não ore em línguas, poderá orar essa semana. Talvez você está num aperto financeiro, pode ser esta a semana da reviravolta que Deus quer fazer na sua vida. Lembra o que Jesus disse? Se você crer, você verá a glória de Deus. Amados, e aí Paulo ele vai falando quase que desesperado: irmãos, você tem essa esperança, não abra mão dela. Só que daí, a partir do versículo 3, ele diz assim: não somente temos a esperança da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Espera aí, Paulo. Pastor, mas eu estava gostando tanto desse negócio de glória, que história é essa de tribulação agora? Eu estava já, é agora, é agora. E é isso mesmo, não perca isso, porque é agora mesmo. Porque tem, da onde tribulação? Porque isso está na palavra de Deus. Tem certeza que é a Bíblia que fala sobre tribulação? A Bíblia não fala sobre paz, sobre coisas boas? Fala. Mas a Bíblia, amados, é um livro honesto. E a Bíblia diz que sim, você vai viver a glória de Deus. Mas existem fases da nossa vida, e muitos cristãos, por não entenderem o momento que estão vivendo, desistem e acabam não vendo a glória de Deus. E eu quero, com a graça de Deus, tentar explicar isso para você, para nós nessa noite. A Bíblia diz: nós nos gloriamos não só na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações. Será? Aleluia? Aleluia, eu concordo, estou brincando. Tribulações, aleluia, né? É crescimento, pastor. Que tribulações? Do que a Bíblia está falando? Amados, essas tribulações, se você der uma pesquisadinha, a palavra original no grego é a palavra tilipsis. Arno, isso não me diz nada. Pois é, mas o que significa isso? Fala de um instrumento de desterroar, como se fosse um rastelo. Os romanos usavam esse rastelo para separar os grãos da palha, o milho, o que quer que fosse, e rastelavam com aquilo para separar o grão, que era comestível, da palha que tinha que ser jogado fora. A tribulação, amados, na verdade, ela faz exatamente isso com você e comigo. Ela arranha, dá aquela machucada e expõe algumas áreas meio mal cheirosas, meio feias, que a gente gosta de esconder, e a tribulação traz isso à tona. Tá doendo. Pois é, mas vamos tratar isso. Até alguém te arrepio se eu faço com a unha aqui? Não. Se te arrepio, né? É assim, tribulação é assim. Se eu arranhar, o que te arrepia? Se eu arranhar aqui, arrepia, não? É? A tribulação faz isso. Ela mexe com... Ninguém gosta de passar por tribulação. E a palavra original tem esse sentido, como um rastelo que vai raspando para separar aquilo que presta daquilo que não presta. É interessante, amados, que a tribulação também pode ser vista como a perseguição daqueles que andam na lei sobre aqueles que andam na graça. Por exemplo, não tem pessoas que falam muito mal de você e que você até já chama eles: mas esse sujeito é uma tribulação na minha vida, ele me persegue, né? Minha sogra, coitada, nós amamos a sogra, tem que achar um outro exemplo, né? Mas me persegue, fala mal, reclama que eu vou na igreja, reclama que eu dou meu dízimo. É uma tribulação. Mas muitas vezes não é só isso. Muitas vezes são também demônios que usam pessoas para perseguir, para importunar. Tribulação. Lutas, dificuldades que se apresentam e que você não programa ela, de repente ela está lá. Na verdade, amados, o resumo da palavra tribulação é: quanto mais grudado na terra você está, mais atribulado você fica. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para as irmãs primeiro. Aquele tapete lá da sua sala, que pagou em suaves prestações,
né? Felpudo assim, uns pelos desse tamanho aquele tapete assim, branquinho, fica na sala. Quando as crianças entram, todo mundo tem que desviar do tapete, não pode andar no tapete. É o tapete, né? Cobre com plástico todo dia. Quando vem visita, tira o plástico correndo, né? Ou o sofá, né? Ou aquela cristaleira, fica aquele negócio. Os filhos olham, o que tem por trás desse pano aqui? Aí quando tem visita, daí a gente vê o que tem ali, né? Aquele negócio protegido, tal. É meu. Ninguém pode tocar nesse negócio. Não sei se vocês já viram isso por aí. Eu tinha uma tia, a benção é outra, né? E tá uma benção, mulher de Deus. Mas eu só descobri depois de adulto a cor do sofá da casa dela, porque sempre que eu ia lá era tudo branco assim. Parecia casa fantasma, sabe aquelas casas que tudo branco, tudo coberto com lençol. Eu ficava estranhando. Eu acho que era porque eu ia lá. Eu era criança. Depois de adulto eu falei, nossa, é vermelho esse sofá, nunca tinha reparado, né? Mudaram o sofá? Não, é assim mesmo, né? O apego exagerado às coisas aqui da terra. Não se preocupe, irmão, vai dar certo. Não fique apegado a esse forro aí, tá? Estamos ajeitando. De vez em quando eu acho que a volta de Jesus vai ser assim, de repente. Se não imagina, não há de ver que era verdade, né? Eu sabia que devia ter acreditado naquele pastor, né? Mas voltando aqui, a tribulação ela é maior quanto mais você se apega às coisas da terra. Bem, está lá o tapete e hoje é dia de grupo familiar. E tem sopa. Mas veio justamente aquele irmão, aquela irmã, que eles moram lá naquele lugar, é rua de terra, e vem chovendo naquele dia, né? E vem com aquela bota assim, que é lama até a meia canela assim. Mas não há de ver que ele, para sentar naquela cadeira, ele vai no meio daquele tapete assim. E a irmã está lá. Meu tapete. Né? E aquelas manchas assim. E o irmão e a irmã felizes ali, achando bom, né? Que macio aqui. E vai comer a sopa. E já enche um pouco muito o prato. Não tem assim, né? E cai um pouco de molho ali naquele tapete. O tapete. É uma tribulação. Não é verdade, irmãos? Irmãs. Mas os irmãos também, né? Que tem assim um apreço bem especial pelo seu carro. É 3 tipos de tapete também. Não dá para saber a cor do estofamento, porque também é cheio das proteções. E você precisa dar uma carona. Meu chapéu, dia de chuva, não, né? Ou criança, ou carona que você leva tem filhos e entra no carro comendo já um pirulito, e o outro tá meio gripadinho e tem uns negócios escorrendo assim, né? E ele mexe aqui, já vai pegando no carro, vai pegando em tudo. Daqui a pouco, espirra assim, né? E daqui a pouco abre um pacote de Cheetos lá atrás, né? Aquele negócio e tal, e você dirigindo, olhando só pelo espelho, ele sofrendo. Daqui a pouco um come lá um mamãozinho, porque está na hora da papinha, né? Um iogurtinho, daqui a pouco você faz vomita no carro. Já pegou lá no teto, entrou lá por dentro, por trás do vidro assim. Olha que ele chega em casa, você está esgotado. Olha o que aconteceu com o meu carro. E você sofre por estar tão apegado a essas coisas. Não é verdade, irmãos? Mas de repente vai passando a vida e você percebe que na verdade Deus está mexendo com você e você consegue abrir mão dessas coisas. Eu me lembro quando eu era garotinho, um dia, e eu achei tão estranho aquilo. Eu pensei, mas o meu pai e eu estávamos carregando uma placa. Não sei o que nós estávamos fazendo com aquilo. E passamos perto do carro dele, era uma Brasília amarela. Sabia que existe Brasília amarela? Compre uma e você vai ver muitas, né? Enfim, e passamos, e daí a placa raspou assim, de fora a fora. O carro assim. Eu fiquei desesperado. Olha aqui, já se viu, olha o que nós fizemos. Meu pai olhou assim, tranquilo, falou, deixa pra lá, filho. Mas como? Olha o tamanho do risco, na Brasília. Deixa pra lá. Eu fiquei indignado. Hoje eu vi que ele já tinha alcançado algumas coisas em Deus que eu não tinha alcançado ainda. Amados, quanto mais apegados às coisas terrenas nós estamos,
mais tribulação nós sofremos. A tribulação, ela tem o propósito de tirar você da terra. Erga os teus olhos, existem coisas maiores, existem coisas melhores. Não quer dizer que você tem que ser desleixado com o teu tapete, a tua casa, não é isso. Mas não pode ser um motivo de pavor, de estresse, essas coisas passageiras. Não pode ser mais, amados. A Bíblia diz que existe a esperança da glória, a glória futura, a esperança da glória aqui na terra. Mas a Bíblia diz, mas sabe de uma coisa? Você vai andar sobre a terra e você vai passar por tribulações. Pessoas vão querer o que é seu, pessoas vão trair você, pessoas vão fazer injustiça. E quanto mais você tentar resolver pelas suas próprias mãos, quanto mais você estiver apegado aqui, mais tempo demora a tribulação. Por exemplo, no trânsito. Você está no trânsito e de repente, ou você fecha alguém fecha você, e vocês começam a se degladiar no trânsito, um fecha outro, vai para lá, vai para cá, e ir umas 10 quadras. E daí o sinaleiro fecha lá na frente, os dois param um do lado do outro. Aí não tem o que dizer um para o outro. Acabou a valentia ali mesmo. Já não aconteceu isso com você? Tá, bom dia para você. Vai em paz. 10 quadras de tribulação, porque você não conseguiu abrir mão do seu espaço no trânsito. Acho que é um bom exemplo, não é verdade? E assim nas nossas coisas, com os filhos, em casa, com o grupo familiar. Amados, a Bíblia diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe de uma coisa? Eu me alegro em conseguir abrir mão da minha própria vida. Eu não estou apegado a essas coisas passageiras aqui. Eu estou olhando para a glória futura e para a glória de Jesus que vai se revelar na minha casa, em cima do meu tapete, dentro do meu carro. Está claro até aqui, amados? Veja um texto que fala sobre isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. É o texto que embasa isso que eu estou falando para você. 2 Coríntios 4, versículos 17 a 18. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, fixamos os olhos nas coisas que não se veem. Não fica claro isso, amados? A tribulação é aquilo que me prende na terra. Alguém me fala mal de mim, faz mal para mim, eu já reajo. Não, porque ele é isso, porque ele é aquilo. É a minha justiça própria. E fica sofrendo. Ou alguém pega algo que é seu e você vai estragar. Tribulação. Mas a Bíblia diz que eu venço a tribulação olhando para aquilo que me aguarda, entendendo que existe um propósito maior para a minha vida. Existe um propósito maior. E eu começo a abrir mão. Alguém fala mal, pois é, você perdoa. Alguém pega o que é seu, estraga o que é seu, você perdoa. E você começa a ser menos exigente com as outras pessoas também. Está claro até aqui, amados? A Bíblia diz, fala sobre a esperança. Depois a Bíblia diz no versículo 3: nos gloriamos nas tribulações, Romanos 5:3, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tem um degrauzinho a mais aqui. O que é a perseverança? Amados, o que difere muitos cristãos dos outros é a perseverança. Perseverança em projetos, em alianças, em acordos, em dedicação. Quando um cristão persevera em algo? Quando ele entende que existe um plano maior do que a sua própria vida. Certa vez Jesus disse para uma multidão que estava seguindo ele, disse: olha, vocês não estão me procurando por causa dos milagres, por causa da minha glória, mas por causa do pão e o peixe que eu dei para vocês. Isso é de pouca duração. Amados, a tribulação, ela produz perseverança. Muitos cristãos já param no primeiro estágio da vida cristã. Na tribulação, quando algo é diferente do que eles queriam que fosse, param. Por exemplo, tenho conversado sobre isso com os líderes. Muitas pessoas, quando enfrentam alguma tribulação na igreja, algo que você queria que fosse diferente, mas não é.
Abre mão, vou trocar de igreja. Não gostei dessa igreja. Não, mas aqui e ali funciona assim. Não, mas eu não aceito isso. Onde já se viu pôr as crianças à parte? Eu quero ver meu filho toda hora. E culto infantil. Persevere um pouco mais. Você vai entender o plano de Deus para a sua vida. A perseverança, amados, é algo para ser buscado. Dê uma olhadinha o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 36 ao 39. Hebreus, capítulo 10, do versículo 36 ao 39. A Bíblia nos diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, se ele ficar se batendo nas tribulações, se ele não conseguir se desprender desse mundo, a Bíblia diz: a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, o cristão que persevera, ele consegue perceber quando está sendo atribulado, seja por uma pessoa, seja por estar apegado a algo terreno, e ele persevera. Ele insiste um pouco mais. Eu vou de novo na igreja. Não, mas naquele grupo, eu fui naquela reunião de grupo familiar e só falaram daquele mesmo pedido de oração e de novo e de novo. Persevere e vá mais uma vez. Não, mas eu já pedi oração e nada aconteceu. Persevere e peça oração de novo. Mas tantos já oraram e nada aconteceu. Persevere e ore novamente. A Bíblia diz que nós necessitamos de perseverança, e assim alcançaremos a promessa. Esperança da glória futura e agora. Passamos por tribulações que em essência visam nos libertar do que é terreno, e agora o próximo estágio é a perseverança, é não abrir mão daquilo que estamos esperando. Existem alguns motivos de oração que é necessário voltar a perseverar, seja pelo casamento, pela saúde, pelas finanças, a área que for. É necessário perseverar em oração. Está claro até aqui, amados? Terceiro lugar, a perseverança, ela produz experiência. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz que a perseverança, ela vai produzir a experiência. O que é essa experiência? É a experiência de conhecer o livramento e o favor de Deus na minha vida, de conhecer e ver as promessas de Deus cumpridas na minha vida. Então nós temos a esperança da glória, passamos por tribulações, passamos a perseverar, e aí começamos a experimentar os milagres, a libertação, as vitórias, as conquistas, os presentes de Deus. Começamos a experimentá-los. E amado, você pode dizer: ah, não, mas eu quero experimentar isso ou aquilo. Mas muito você e eu já experimentamos, não é verdade? Muito já experimentamos. O fato de estarmos em uma igreja como essa, junto com pessoas como essas, já é uma experiência maravilhosa. Não é verdade, amados? É milagre. Mas não existe mais? Existe mais. O caminho é esse, é ter essa esperança de ver a glória. Passamos pelas tribulações, precisamos aprender a perseverar e passamos a ter as experiências com o nosso Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 7: morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança. Amados, e o justo é libertado da angústia e o ímpio recebe em seu lugar. Existem experiências preparadas para você. Experiências de cura, experiências dos dons do Espírito Santo. Existem experiências esperando por você e por mim. Mas de repente você olha para a sua vida: ah, mas eu ainda estou na perseverança. Ou, ah, eu ainda estou na tribulação. Mas eu quero dizer para você hoje: não perca a esperança de ver a glória de Deus na sua vida. E em quarto e último lugar, a Bíblia diz que a experiência produz em nós a esperança.
Aquilo que eu já vivi produz esperança. Não é verdade? Se você, por exemplo, se hoje alguém chegar para você e disser: vamos construir uma igreja. Como é que funciona? Vamos construir. Será que dá para construir uma igreja? Um grupo pequeno de pessoas em pouco tempo? Hoje você já tem a experiência que Deus é fiel, poderoso para fazer isso, não é verdade? E você, a partir dessa sua experiência, porque você perseverou, você passou pelas tribulações que nós passamos, se encheu de tinta aqui semana passada, hoje você tem experiência para dizer: sabe de uma coisa? Funciona. Deus responde. Deus é fiel. E isso produz o quê? Esperança em ver novos milagres novamente. Está claro até aqui, amados? Amados, a Bíblia diz que a esperança, ela não traz confusão. Romanos 5:5. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, a esperança, ele começa com a esperança em Romanos e ele passa pelas fases da vida e ele termina de novo com a esperança. E a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. E eu quero concluir dizendo para você o que é a esperança. Sabe o que é a esperança? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios 13, versículo 13, a Bíblia diz: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Lembra que alguns dias atrás nós ministramos uma palavra sobre o amor? Lembra-se, 1 João? Mas agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. A fé é o Espírito Santo. O amor é Deus Pai. A esperança, amados, é o próprio Senhor Jesus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Coloque os teus olhos em Jesus. 24 horas por dia, Jesus. 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 A esperança da glória é Jesus. Mas não tem outra maneira de ver o Pai, não tem outra maneira de ver a glória de Deus, é só Jesus. Arno, então você está dizendo que eu devo ser um fanático? Você é um fanático? Eu diria que estou tentando ser um. Nós precisamos aprender a colocar os olhos em Jesus, nas menores coisas do dia a dia, nas maiores coisas. Você que está estudando nos seus trabalhos, Jesus, coloca a tua mão aqui. Lá no seu trabalho, Jesus, eu coloco os meus olhos em ti, Jesus. Eu preciso ver os teus milagres, a tua glória nesse lugar, na minha casa, na minha família. Amados, os três que permanecem: a fé, a esperança e o amor. A fé é o Espírito Santo, o amor é Deus Pai e a esperança é o Senhor Jesus. Amém, amados? Está claro? Você recebe essa palavra na sua vida? A minha oração é que isso fique claro. Sabe de uma coisa? Eu não estou solto nesse mundo, eu tenho uma esperança da glória eterna, e de verdade quem vai levar você para lá é Jesus. Eu tenho a esperança de ver a glória de Deus aqui, e eu sei que eu passo por tribulações que na verdade visam me libertar. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, esse aqui é do Paulino, esse violão aqui, vamos ver se o Paulino está atribulado ou não, né? Se eu tentar tocar esse negócio aqui, nem sei como que segura, né? Já desregulou, já desafinou, já não sei o que. Paulino, você está liberto? Posso usar esse negócio? Pode usar. Posso usar como martelo? Pode usar, o que você quiser. A tribulação, ela visa me libertar de mim mesmo, da terra. A tribulação precisa produzir perseverança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Qualquer ventinho contrário, eu vou embora, eu desisto. Nós não somos assim. Nós perseveramos para a conservação da alma. Depois da perseverança vem a experiência. Você começa a ver os milagres, você começa a contar os milagres da sua casa, e que por fim produz novamente esperança de ver continuamente a glória de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por gentileza?